Sejam bem-vindos ao Pedcast número 27. E hoje o nosso tema é desafiador, é um tema muito atual. Vamos descobrir se ele é tão atual assim, ou a gente agora falar mais sobre ele, que é com relação aos cuidados paliativos, né, dentro da pediatria. Vamos tentar entrar um pouco nesse mundo. E para a gente explorar esse tema, nossa convidada hoje é a doutora Ana Carolina Cotinda Beneman. A doutora Ana, ela é formada em medicina pela UEL, tem residência em clínica médica pelo Hospital Municipal de Taubaté, tem especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein, é titulada em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, especialista da dor pelo Hospital Sírio-Libanês, coordenadora da equipe interdisciplinar de cuidados paliativos oncológicos do Hospital do Câncer, aqui de Londrina, médica da equipe de cuidados continuados da Oncoclínica de Londrina, professora da pós-graduação multiprofissional em cuidados paliativos da PUC, aqui da sede Londrina, professora na Master of Health Business em cuidados paliativos da Universidade de Caxias do Sul, e terapeuta da dignidade, que eu estou super curiosa para conhecer um pouco mais desse trabalho, inclusive é tema, né, do mestrado da doutora Ana, e idealizadora, né, da capacitação em terapia da dignidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser uma honra essa conversa. Bom, então inicialmente fica o meu agradecimento também, Ana, por ter aceitado o convite, né? E de fato, assim, antes mesmo da gente começar com o nosso podcast, o assunto de cuidados paliativos sempre foi uma constante. E a gente percebe que, talvez, quanto mais dúvidas aparecem, a gente percebe o quanto que a gente ainda tem muito para aprender sobre esse tema. E eu percebo assim, que é um tema que ele se encaixa bem com a medicina intensiva de modo geral, né? Seja de adultos, seja de crianças maiores ou mesmo neonatal. Porque o que a gente tem observado ao longo desses anos mais recentes é um crescente interesse mesmo do profissional pediatra, do intensivista pediátrico pelo assunto. Então eu acho que é um momento bastante oportuno mesmo e esclarecedor também para nós, né, que sobre o cuidado paliativo, não só na criança, mas o cuidado paliativo de modo geral. E vai ser uma honra a gente conversar sobre isso, porque é exatamente o que você falou, né, Arnildo? O cuidado paliativo, ele sempre esteve presente. Então, a gente hoje fala muito de humanização, mas é até estranho a gente falar de humanização, já que somos pessoas tratando de pessoas. Como é que isso não ia ser humano? Então, a ideia de que o cuidado paliativo é só para quem está morrendo, ou é só na enfermaria de cuidado paliativo, é anos-luz, retrógrada, absurdamente retrógrada. E falar de cuidado paliativo hoje em cenários de emergência, de cuidado domiciliar, em cenários de UTI, tanto pediátrica quanto UTI adulto, isso é o que está na vanguarda hoje de cuidado paliativo. E é interessante que, assim, eu que faço a parte de terapia intensiva, eu vejo que é um processo bastante dinâmico. A gente saiu assim, de uma evolução de tratamento nos últimos 10 ou 20 anos, onde a sobrevivência da criança aumentou. Não digo só no período neonatal, do prematuro, mas a criança, de modo geral, ela aumentou a expectativa de sobrevida. Aí nós passamos, então, por um período histórico que eu hoje vejo, de modo retrospectivo, como se a gente tivesse se apegado um pouco à tal da obstinação terapêutica. Então, com isso, a gente acabou produzindo, não sei se esse é o termo correto, né, mas sobreviventes com má qualidade de vida. E eu acho que agora, atualmente, a gente passa por um outro momento em que a gente passa a encarar essa questão de um cuidado melhor. Então, a questão da terminalidade, a questão do cuidado paliativo em si, a gente percebe que isso tem crescido e o que tem feito a gente direcionar um pouco o nosso tratamento realmente para a qualidade de vida. Então, pode até ser que, de repente, vai dar aquela falsa impressão de que a mortalidade estacionou ou até aumentou. Mas acho que o conceito da morte também mudou. Então, a questão da evitabilidade da morte ou mesmo da obstinação terapêutica hoje tem sido mais valorizado, vendo do ponto de vista da terapia intensiva pediátrica, por exemplo. Uhum. E um ponto, acho que muito importante, que você comentou e eu gostaria de salientar, é assim, a gente focou muito em morte em vida biológica, mas muito pouco em vida biográfica. Então, o que vale a pena? Né?
eu não tenho essa vivência de UTI pediátrica, mas eu imagino que talvez para aquela família, para aquele indivíduo de maneira específica, para aquela família naquele contexto, a vida ser mantida artificialmente ou a vida ser mantida de maneira medicalizada no sentido assim de uma poliinvasão, sabe, daquele indivíduo, não seja a vida biográfica que a família espera para aquela criança. Então, a gente está mantendo vida biológica por mais tempo, aí eu concordo, a gente está mantendo, sendo tecnicista nesse contexto de manter vida biológica, mas de vida biográfica foi uma regressão. E a gente acaba não se atentando muito a não só a qualidade, quanto a quantidade, porque ainda hoje existe a ideia de que cuidado paliativo, então, não tem mais nada para fazer, a gente vai abreviar a vida. E é justamente o contrário, um dos principais princípios do cuidado paliativo é afirmar a vida, reafirmar a vida e aceitar a morte como parte desse ciclo. Então, a gente vai nascer, a gente vai crescer, a gente vai viver, a gente vai morrer. Às vezes, isso acontece em um dia. Às vezes, isso acontece em um mês. E às vezes, acontece em 80 anos. Mas o cuidado paliativo vai entender que esse ciclo de 2 horas, de um dia, de 10 anos ou de 50 anos, é o ciclo da vida daquele indivíduo. E está tudo certo. E é tão difícil a gente trazer esse conceito para a criança, né? A compreensão já é difícil pensando no adulto, né? Temos que trabalhar esse conceito, entender a morte como um processo natural. A gente desvalorizou muito isso ao longo do tempo e estamos tendo que reaprender. E para a criança hoje, a sensação que eu tenho é que o tema ele se tornou urgente, simplesmente porque essas crianças sobreviventes que antes não tínhamos condições, né? Mesmo as UTIs neonatais antes não tinham recurso para manter essas crianças vivas. Então, hoje, elas sobrevivem, só que às vezes com condições crônicas complexas, elas crescem, elas chegam na fase adulta e elas passam a ocupar leitos por internações, reinternações, tanto de enfermaria quanto de UTI pediátrica. Muitas vezes são crianças que ficam ali por bastante tempo. A gente teve um morador, né, conosco que ficou com a gente por 8 anos. Então, é um processo que eu vejo que o tema ele chegou ao ponto de que não dava mais para negar. A discussão ela se fez necessária. Em algum momento, talvez há anos atrás, a gente precisava ter falado mais sobre isso, né? Hoje não tem muito o que fazer. A gente precisa, é como se o tema realmente ele tivesse chegado, assim, não, profissionalmente hoje ele precisa ser inserido, inclusive na grade curricular dos alunos de graduação. A gente precisa falar mais sobre isso e formar esses profissionais para compreender esse processo, né? É exatamente isso. Então, a gente precisa falar mais de morte e morrer. A gente precisa aprender a não bater na madeira quando alguém fala que de morte, porque isso é parte do ciclo. Então, dentro de cuidado paliativo, isso é bastante claro. E eu entendo que você comentou no começo que, assim, às vezes é fácil a gente... Não é que é fácil, mas, assim, é menos difícil a gente discutir um idoso de 96 anos que chegou ao fim do ciclo da vida e falar de uma criança de 3. Principalmente quando estamos num contexto agudo. Então, uma criança previamente ígida, que teve uma infecção, fez sepse, morreu de sepse. Então, assim, muito rápido, né? E não dá tempo de internalizar esses conceitos e muito menos de imaginar que isso pode acontecer com alguém que acabou de iniciar a vida, porque não teve todo aquele tempo. Mas uma coisa que é importante daí nesse contexto, ainda mais, é justamente as habilidades de comunicação. É como os profissionais vão entender aquilo e como eles vão comunicar aquilo com a família. E às vezes até com a própria criança, dependendo do estado de consciência e da possibilidade de ser comunicado ou não. Porque a gente, como profissional de saúde, também não é ensinado isso, né? Então, como você comentou, a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente não aprendeu como lidar com a morte. A gente aprendeu que a gente tem que salvar a vida e tem que salvar obstinadamente. Porque se eu não salvo vidas, então eu não sou uma médica boa. Se eu não tenho uma taxa de salvamento muito alta, então eu sou incapaz, sou incompetente. Isso é o que a gente carregou da faculdade. Por isso que é tão difícil a gente formar paliativistas. Porque o cuidado paliativo fala justamente o contrário. Se eu for uma boa paliativista, minha taxa de mortalidade é 100%. Meus pacientes não vão me abandonar, eles vão comigo até o fim. Né? Ou eu vou com eles até o fim deles, da história deles. E a gente percebe o quanto que alguns mitos foram sendo construídos ao longo desse tempo. Ainda hoje a gente presencia algumas falas, né, que vão contra toda essa tendência moderna, né, da qualidade de vida. Ou que determinada área, determinada especialidade, simplesmente não existe o cuidado paliativo. A gente ainda ouve isso até hoje.
ou ainda que talvez uma das piores situações que a gente já teve que enfrentar na prática são famílias que eventualmente houve essa conversa, houve essa determinação, um entendimento bom por parte da família do cuidado paliativo, inclusive algumas crianças que de fato foram para casa e que numa intercorrência em que ela teve um agravo da saúde dela, veio para o pronto atendimento e simplesmente a gente ouvir que eu não concordo com o cuidado paliativo, então eu vou fazer tal e tal conduta. Para algumas famílias que já estão com isso bem resolvido, fica até assim, eles se posicionam contra essa mudança, mas aquela família que às vezes é muito simples, ou que ainda tem uma expectativa de desfecho diferente para a criança, isso pesa. E às vezes todo aquele trabalho que levaram semanas, meses ou até anos fica perdido por uma simples conversa. Mas, felizmente, tem sido exceção. Então, cada vez mais a gente percebe realmente que isso tem acontecido, né? Falando mais sobre o cuidado paliativo em si. Ainda assim, eu acho que é algo muito recente para nós, né? Pelo que eu me lembro, assim, a primeira conversa mesmo oficial de cuidado paliativo que nós tivemos nesse eixo de UTI pediátrica e pediatria foi em 2012. Então, assim, pouco mais de 10 anos, sendo que é algo muito mais antigo do que esses 10 anos mais recentes. Muitas coisas que eu quero comentar. Essa questão de planos terapêuticos, isso é muito importante. Se a gente alinha um plano terapêutico para um paciente especificamente, enquanto ele está internado e esse paciente vai de alta, o plano terapêutico não se desfez, né? A alta faz parte do plano. Então, o plano nós vamos estabilizar esse paciente, ele vai para casa para ter tempo de qualidade numa janela terapêutica. Quando ele piorar, ele vai retornar ao serviço de saúde, isso também faz parte, né? Onde ele vai retornar, onde buscar ajuda. Porque muitas vezes eles não são de Londrina, né? Então, ele vai vir no pronto-socorro e isso tem que estar acordado também com os profissionais de lá. Independente de quem for atender e conduzir, Exato. né? Independente, porque ainda mais no hospital universitário tem interno, tem R1, R2, R+, tem preceptor que não é do corpo clínico, enfim. Mas o plano de cuidados não é do médico que atende. O plano de cuidados é do paciente. Se eu estou falando do Eduardo, o plano de cuidados é do Eduardo. Então, a mãe do Eduardo sabe daquele plano, o próprio Eduardo sabe, o pai, o médico titular sabe daquilo, mas eles também têm que ser empoderados ou ter a autonomia para quando eles forem atendidos em qualquer outro serviço de saúde, dizer, olha, meu filho está sendo acompanhado no hospital universitário, ele tem a doença X, ele está em cuidados paliativos exclusivos e a gente gostaria, por favor, que os cuidados fossem proporcionais. Então, claro que isso é o mundo ideal e eu entendo que muitas famílias não vão conseguir falar dessa maneira. Mas eles podem dizer da maneira deles, de dizer, ele está em cuidado exclusivo, tá? A gente não quer que vá para UTI. A gente não quer que, se o coração parar, fiquem fazendo aquela massagem. Que isso é o que a gente vê no cenário de adulto. Às vezes a família não vai falar com palavras bonitas, mas eles sabem qual é o plano. E quando a gente institucionaliza isso, de colocar num sistema integrado, por exemplo, plano de cuidados, ou plano terapêutico, ou planilha, ou o que quer que seja o nome, mas o plantonista, no caso de vocês, né, entrou no sistema pelo prontuário, que o paciente vai ter um prontuário ali. E ele viu lá, plano de cuidados. Cuidado paliativo exclusivo, não reanimação, não introdução de droga vasoativa, não vai para UTI, etc, etc. Ele dá continuidade. Então, acho que o cerne de implantar o cuidado paliativo efetivamente em algum serviço, plano terapêutico. Claro que tem muito mais coisa por trás disso, mas assim, com o plano, dificilmente vai acontecer isso, né, das famílias serem desrespeitadas. E tem que lembrar que a gente não tem tempo. Eu sempre falo, quando eu dou aula, que o que os pacientes têm de mais precioso em cuidado paliativo é tempo. E ele está dando isso para você. Ele está te entregando, dizendo, olha, isso aqui é o que eu tenho de mais sagrado. Eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, muitas vezes, eu não tenho família, mas eu tenho tempo. E eu estou te dando. O que você vai fazer com esse tempo que eu estou te dando? Nossa, até fiquei emocionada aqui. E é bem isso, que bonito, Ana. Sim, não tem. E aí, se a gente coloca uma pessoa que não tem prática para fazer isso, a gente está desperdiçando uma coisa que é extremamente solene. Então, não dá. É urgente, como a Flávia comentou. É urgente. E sabe o que eu percebo? É a questão do conceito, né? É difícil. O que é o cuidado paliativo? Pensando o que é o cuidado paliativo e o cuidado paliativo, né? O paliativar, não sei se eu estou falando certo, ele exclui uma terapêutica.
Como andar paralelo, até onde ir, até onde não ir. Como que a gente consegue, para um profissional que não é paliativista, não tem essa formação, e hoje precisa lidar com esse cenário no dia a dia, como que a gente consegue diferenciar isso? O que é esse cuidado paliativo que a gente tanto fala? Então, a definição de cuidado paliativo ela não vai mudar muito entre os adultos e as crianças. Tem alguns princípios que são diferenciados porque são populações muito distintas, então não tem como, né? Mas o objetivo principal é qualidade de vida. Então, não importa a idade biográfica, a idade biológica, e não importa se é homem, se é mulher, raça, em que contexto isso acontece, como a gente comentou no começo, se é internado, se é ambulatório, se está em domicílio. E a outra coisa é justamente que ele é um cuidado que complementa a terapêutica específica. Então, dando exemplo, por exemplo, do câncer, que é o mais conhecido. O cuidado paliativo deveria começar no momento do diagnóstico. Se hoje eu fui diagnosticada com câncer, é hoje que eu vou ser encaminhada para a equipe de cuidado paliativo. Enquanto eu faço a quimioterapia, a radiocirurgia, o paliativista vai cuidar de dor, náusea, vômito, angústia, ansiedade. Ele vai fazer o link entre o meu oncologista e o rádio e o psicólogo e a equipe multi. A equipe multi normalmente está mais ligada ao cuidado paliativo do que a um oncologista, nesse nosso exemplo. Então, é dentro do cuidado paliativo que eu vou ter acesso ao farmacêutico clínico para me falar sobre interação medicamentosa, ao psicólogo, ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, se eu precisar de uma cirurgia que vai depois demandar uma reabilitação. Então, isso vai caminhando junto, até o momento em que dois caminhos vão ser possíveis. Ou a cura, e aí a equipe de cuidado paliativo vai se retirar e vai dizer, olha, estamos aqui, se precisar, nos chame. Ou a não cura. E aí a equipe de cuidado paliativo vai assumir um papel de protagonismo ali. O que eu vou precisar mais agora? Até chegar na hora de cuidados peri-morte. Então, alguns meses, talvez semanas ou dias, que é onde todo mundo acha que o cuidado paliativo atua. Então, não é só para quem está morrendo, mas é também para quem está morrendo. E ele vai além, né? Então, o paciente faleceu, mas o paliativista ele não deixa de atender aquela família. A gente entende, e é uma das definições de cuidado paliativo, como qualidade de vida para o paciente e família como unidade de cuidado. Então, uma parte da minha unidade de cuidado não está mais ali, que é o paciente, mas a outra está. Então, a gente vai cuidar do luto da família, a gente vai cuidar de novos papéis. A gente entende que, no caso de uma criança que falece, por exemplo, às vezes a mãe não foi só mãe durante a enfermidade daquela criança. Ela foi mãe, ela foi enfermeira, ela foi técnica de enfermagem, ela foi médica, ela foi psicóloga, ela foi farmacêutica. As mães, muitas vezes, elas entendem muito mais da medicação que a criança usa do que a gente. Então, ela assume vários papéis. Quando a criança morre, esses papéis todos morrem junto com aquela criança. E aí é uma pessoa que se vê de um dia para o outro vazia, de muita coisa que permeou a vida por muitos anos. E aí o paliativista também entra aí, para ressignificar papéis junto com a equipe multi. Então é um contexto amplo, mas o cerne de definição, qualidade de vida para pessoas em sofrimento, enfrentando doenças graves e ameaçadoras da vida, em qualquer contexto. E até o conceito mesmo de cura, né? A gente percebe que o profissional sabe quais são as situações que têm uma cura ou não. Porque acho que tudo começa a partir também desse questionamento, né? Até que ponto o meu tratamento pode promover a cura? Ou que a doença simplesmente uma hora vai desaparecer. Então, o simples fato de não ter cura propriamente dita ou de ser uma doença permanente, em teoria já seria um dos critérios para a instituição de cuidados paliativos. Mas ainda esbarra muito nesses preconceitos mesmo, de que vai ficar restrito ao ambiente hospitalar, de que vai ficar naquele momento de terminalidade, sendo que é algo bem maior. Até recentemente não, alguns anos atrás, nós tivemos uma dessas reuniões para a instituição de cuidados paliativos. Era uma criança que tinha uma anomalia genética grave que normalmente não ultrapassa o primeiro ano de vida. E veio num contexto de transferência entre setores, serviços, até que um dia a gente decidiu pela instituição de cuidados paliativos. Existia até uma expectativa de um desfecho desfavorável, mas no fim a criança melhorou, foi para casa e manteve os cuidados paliativos em casa. Essa criança hoje está com 6 anos. E uma das vezes que ela retornou conosco, a mãe veio agradecer,
por aquela conversa que houve 6 anos atrás, que ela falou assim que naquele momento a criança dela parou de sofrer, porque daí já não coletava mais tanto exame, já não pegava mais tanto acesso, já não passava acesso central e possibilitou que ela fosse para casa. Por mais que a expectativa fosse por uma vida mais curta, houve o contrário, né? Ela teve uma expectativa maior, mas ficou uma sensação de gratidão para a família, simplesmente pelo fato daquela criança ter tido momentos sem tanto sofrimento e por ter tido a chance de ir para casa. Isso é dignidade, né, Arnildo? Assim, é o que a gente faz, ou o que a gente deveria fazer todos os dias, quando conhece um paciente novo, a gente devia perguntar: o que eu preciso saber sobre você para te tratar da melhor maneira possível? Então, lembrar que o especialista naquela criança é o pai e a mãe. Os especialistas são eles. Você é especialista em terapia intensiva, eu sou paliativista, Flavinha é terapia. Mas o especialista na criança é o pai e a mãe. É a mãe que sabe que ele gosta de miojo cozido demais. Sabe? Não sou eu. É o pai que sabe que ele gosta de pasta de dente Tandy de morango. Então, isso tudo parece bobo, mas quando você sabe disso e você chega para a mãe e diz: olha, agora, por conta desse tratamento todo, a gente não consegue escovar a dente com a pasta de dente Tandy de morango, porque apesar dela ser docinha, ela vai causar uma ardência maior. Mas como eu sei que ele gosta, eu trouxe a pasta de dente e a gente vai pôr um pouquinho no dedo e vai passar na língua só para ele sentir o gosto. E eu vou fazer a higienização com gás e soro, mas ele vai sentir o gosto da pasta. E isso não vai trazer sofrimento para ele. Então, assim, é um ato muito simples, mas pode ter certeza que isso vai ressignificar a experiência daquela família toda dentro do ambiente da UTI. Então, são as pequenas coisas, mas são as grandes também. Como a gente tem falado até agora, né? Cuidado paliativo não é só pegar na mão. A gente também gosta de pegar na mão das pessoas, abraçar e beijar e tudo isso. Levar para a praia e levar para o Beto Carreiro. Mas só vai funcionar eu levar para a praia e para o Beto Carreiro se essa criança estiver devidamente paliada. Então, ela vai estar devidamente com a dor controlada, sem náusea, sem vômito. A família está compreendendo a situação. Como você comentou dessa experiência, né? A família foi informada. Existiu essa conversa difícil. Ninguém quer chegar para uma mãe que idealizou a gestação, que idealizou o nascimento, tudo, e dizer: olha, seu filho não é viável. Ele tem 450 gramas, ele não vai sobreviver. E se ele sobreviver, ele vai ter isso de sequela. Então, assim, é o esmagar sonhos, não de uma pessoa, é o esmagar sonhos do paciente, da mãe, do pai, da família, do vô, da avó, do irmãozinho, do tio, da tia, às vezes do contexto escolar, se é uma criança maior, não sei. É muita coisa em jogo ali, né? Então, a gente fugir da conversa difícil não vai fazer com que ela não exista mais. Se vocês não tivessem, talvez, tido essa conversa difícil com essa mãe lá, no começo, vocês iam ter no fim. Isso não ia não ia mudar. A diferença é que, tendo no começo, você proporciona tempo. Isso que você comentou está em estudo. Não é achismo e não é só coisa da prática. Quando os pacientes são colocados em um cuidado paliativo de qualidade, a expectativa de vida, o tempo em meses de vida aumenta, sim. Porque eles estão sem estresse metabólico, sem estresse oxidativo, literalmente. Eles estão cobertos, paliados, né? O paliativo vem de pallium, né? Que é aquele manto protetor dos cavaleiros medievais que literalmente protegia. Então, quando eu preciso explicar mais facilmente para os pacientes, eu digo isso. Olha, imagina que o que a gente faz por você é um manto de proteção. Então, se tiver frio e escuro aí dentro de você, a gente pode te ajudar. A gente quer te cobrir com isso, de carinho e de atenção, mas também de assertividade. Então, a gente pode te abraçar. Mas eu quero que você saiba que eu também sei prescrever opioide. Eu também sei prescrever antiemético. Que eu também sei fazer procedimento intervencionista para dor. Então, a gente vai cuidar de você em muitos sentidos. E se eu não souber, eu sei quem sabe. Então, a gente vai chamar a equipe multi para fazer isso. Né? É literalmente o cobrir com o manto, é paliar. Tem vários pontos que você coloca e a gente vai refletindo, né? Que são pontos que parecem simples, mas são muito complexos. Comunicação é uma coisa que nós, inclusive, já dedicamos um episódio para falar um pouco sobre essa questão da comunicação, porque não aprendemos isso na faculdade. E encarar a notícia difícil realmente é difícil, né? Não é fácil. E se a gente não tem bons exemplos no percurso da faculdade, da sua formação, de repente você se vê formado, uma situação difícil para lidar ali e ter que encarar isso.
com as suas limitações, né, como ser humano também, que a gente é provido de sentimentos e tudo mais, né? A questão da abordagem multiprofissional, também, que a gente estava até comentando um pouco antes, né, a faculdade não nos ensina a ser uma equipe multiprofissional ali na base. Algumas estão mais avançadas nesse aspecto, outras não, mas a importância da gente ter esse apoio, né, desde a sua formação. Então, saber comunicar e saber trazer equipe, cada um com a sua expertise em prol de um paciente, de um bem-estar, isso é muito genuíno, né? A gente precisa, às vezes, reduzir vaidades, né? Reduzir que, olha, não sou detentora de todos os poderes, né? De todos os conhecimentos, somos seres humanos, somos falhos, então a gente tem que se ajudar em prol daquela criança. E um outro ponto que envolve um pouco de comunicação, que é a sinceridade. Então, às vezes, você sendo sincero ali e colocando isso... eu tive fui muito agraciada já com as conversas que o Arnildo conduz. Né? Porque eu estou do lado dele, né? E porque ele é meu marido, mas o quanto que eu vejo que ele é sincero nas colocações das más notícias. E objetivo e com palavras simples, que às vezes bate como um martelo na cabeça daquela mãe, daquele pai. Mas, por outro lado, é o que a gente comentou. Depois eles voltam agradecidos, porque isso parece que dá um chacoalhão de realidade e a partir daquilo eles vão começar a ressignificar algumas coisas, né? E essa sinceridade, a gente fala de N situações, é o que você falou, doenças que o paliativar, né, vem para promover essa qualidade de vida independente ali. E a gente pode ser um bebê prematuro, pode ser uma criança com uma condição crônica acamada, que não se mexe, que não conversa, que a gente não consegue ter essa interação que tem às vezes com a mãe e com o pai, que a mãe e o pai sabem interpretar, mas a gente tem essa dificuldade. Mas também pode ser aquela criança que estava previamente rígida e veio aquela doença e aquela criança continua compreendendo todo o processo e eu preciso ser sincero com aquela criança. E eu imagino que no seu contexto de trabalho isso seja muito frequente, diferente do nosso, né? A gente antes tínhamos, por exemplo, a oncologia fazia parte do hospital universitário, tinha, né, essa especialidade ali. Para nós já vem, às vezes, crianças com tumores específicos, né? Agora a gente entende o quanto o Hospital do Câncer tem que desenvolver isso melhor para trazer essa criança também para participação dentro do seu processo de qualidade de vida ali. Para mostrar que não, é uma esperança que a gente tem que dar qualidade independente de qual seja o desfecho, bom ou ruim, e aquela criança ela tem que participar do processo. E é muito complexo, né? Se a gente parar para pensar em todo esse contexto de observação, né? E assim, até isso, né, da forma como a gente coloca às vezes, de dizer, olha, o prognóstico é ruim, o prognóstico é sombrio, né? E às vezes o que a gente está taxando como notícia ruim pode não ser. Eu lembro uma vez que, logo que eu iniciei na vida paliativa, né? E aí a gente é ensinado a dizer, quando você vai dar uma notícia ruim, você setar a pessoa para o que você vai fazer. Então, de chegar lá, olha, Flávia, infelizmente eu não tenho notícias boas para você. Então, eu gostaria de conversar. Tem alguém que você gostaria que estivesse com você nesse momento? Eu sei que você é casado, você quer que chame teu marido? Ou se é com ele, você quer que chame sua mãe? E aí eu te levo para um lugar reservado, onde eu sei que você vai se sentir à vontade para expressar sentimentos, seja choro, grito, rolar no chão, o que quer que seja. E a gente segue uma estrutura para dar más notícias, né? Não é simplesmente do jeito que eu penso na cabeça. Existe uma estrutura para isso. Então, eu fui dar essa má notícia e eu disse, olha, fulana, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Então, vamos num lugar mais reservado. Perguntei se queria que alguém fosse junto e tal. E aí, comecei a explicar, fazendo aquela técnica de funil, né? Então, primeiro, seu parente chegou aqui desse jeito, assim, assim, assado. Aí aconteceu isso, ele ficou assim. Aconteceu isso, ele ficou assim. Aconteceu isso, ele ficou assim. Até chegar no momento em que estamos hoje, em que ele tem comorbidades A, B e C, que infelizmente deterioraram tanto o corpo dele que o coração parou e a gente não foi capaz de ressuscitá-lo. E ele faleceu. E aí eu lembro que ela ficou olhando assim para minha cara e ela falou, essa é a notícia ruim, que ele morreu? Aí eu falei, sim, essa é a notícia ruim, eu sinto muito. Dela, doutora, essa notícia não é ruim, essa notícia é maravilhosa, ele parou de sofrer. O que você está me dizendo agora ele está em paz. Para mim, isso não é uma notícia ruim. Então, até para dar notícia ruim, a gente incute os nossos preceitos, os nossos princípios, o que aquilo significa para mim. Então, na pediatria, isso ainda é mais frequente. Por isso que
dentro do cuidado paliativo pediátrico, se não tiver um cuidando de quem cuida bem feito, é o maior índice de burnout entre paliativistas e profissionais da enfermagem. Em cuidado paliativo pediátrico é 60%, né? Até 60%. Porque é muita transferência e contra-transferência. É muito assim, eu queria poder fazer mais e eu deveria ter feito mais. Ele sofreu por minha culpa. Ou eu estou num serviço que não oferta o que eu sei que eu posso dar. Ou a transferência de assim, a família ou mesmo o paciente coloca em cima do profissional: você é meu salvador, você precisa me salvar. Imagino que vocês vejam muito isso na UTI. De doutor, está nas suas mãos. Primeiro nas mãos de Deus, segundo está nas suas mãos. Então, se a criança morre, o que isso diz para você sobre você? Se estava nas mãos de Deus e Deus botou nas minhas mãos e eu perdi essa criança, então... Que peso, né? E não é assim, né? Não é assim por 1000 motivos. Acho que dava outro episódio para falar só por que não é assim. Mas o contexto é, nós não somos definidos por isso, porque não é uma guerra, né? A gente fala muito isso hoje, de que não é legal a gente falar, fulano perdeu a guerra contra o câncer. Porque se o que eu estou usando como métrica é a morte, todo mundo aqui é fracassado, né? Então, até prova contrária, exceto se formos arrebatados, morreremos. Então, assim, não tem esse... Não é perdeu a guerra. E a gente fala, eu perdi uma criança quando eles morrem. Então, por que isso, né? Por que tem que ser sempre a luta do bem e do mal, do perdi ou ganhei? Porque quando ele sai da UTI, ninguém fala, eu ganhei uma criança. Olha ele saindo andando aqui do hospital. Mas se morreu, eu perdi. Eu percebo assim, acho que você comentou pontos bem significativos e que a gente realmente começa a correlacionar com o que a gente vê no nosso dia a dia. A questão das más notícias, para quem lida com o paciente grave, né, independente se é criança ou adulto, é uma constante, é praticamente uma regra. Então, existe mesmo essa necessidade da gente saber se comunicar de maneira muito sincera. Um dos vários pontos que normalmente a gente adota, né, ao conversar com as famílias, uma das coisas que a gente sempre assume é a sinceridade e a transparência. Então, a gente sempre fala, se a notícia for boa, a gente vai contar, se a notícia for ruim, a gente vai falar também. E isso é importante porque estabelece uma relação de confiança que dificilmente vai se quebrar depois. E não é só na hora do cuidado paliativo, a comunicação do óbito também, né? E na questão de terminalidade, onde eventualmente a gente vai chegar para a família e falar assim, olha, daqui para frente o nosso foco de tratamento mudou. Inclusive de chegar a falar, e cada vez mais a gente tem assumido com a família a questão da não ressuscitação, por exemplo, num caso de parada cardiorrespiratória. E eu, sinceramente, assim, apesar de a gente já ter feito isso várias vezes, eu não me lembro de uma reação negativa por parte da família. Então, assim, claro que existe o sofrimento, aquele impacto, às vezes, muito difícil na hora da gente falar sobre a gente não usa a palavra prognóstico, né, mas sobre o sofrimento daquela criança, mas passa-se algum tempo, a família entende e a gente percebe que o processo do óbito em si fica muito mais tranquilo. Inclusive situações em que, assim, se prioriza a presença da família mesmo. Então, a partir de agora, a gente vai mexer pouco com essa criança, a gente vai deixar mais privativo para vocês, para não ficar incomodando, não ficar toda hora coletando exames, toda hora examinando, manipulando a criança. E o processo do óbito, muitas vezes, acaba sendo muito tranquilo. Tanto é que, por várias vezes, a gente ouve assim que não adianta falar com determinada família porque eles não vão aceitar. Nem estou dizendo só de cuidado paliativo. Eu falo assim, não adianta você falar sobre terminalidade que a família não vai aceitar. Mas bastam poucos minutos de uma conversa sincera que a gente percebe que não é nada daquilo. Então aí a gente se pergunta, né, por que você demorou tanto para chegar nessa conversa? Até para tirar um dos recursos que a gente ainda ouve falar hoje em dia, que para ser colocado em cuidado paliativo ou para falar sobre terminalidade, então ele tem que ir para a UTI. Na verdade, não existe isso, né? Porque assim, o ir para a UTI significa a transferência de responsabilidades. E na UTI a gente não tem para onde transferir, né? A gente fica, assim, resolve, né? E muitas vezes a melhor resolução, o melhor tratamento é fazer menos. Mas a família tem que entender isso, né? Tem que entender essa questão de que não é tratar menos, é tratar melhor, muitas vezes, né? A gente vai fazer menos coisas, aparentemente, mas o que a gente fizer são as melhores coisas.
E aí eu percebo, inclusive, Ana, que assim, nesse processo como um todo, né, de que constante aprendizado que eu me vejo ainda aprendendo hoje, a presença da família nos ajudou bastante. Então a gente saiu de um cenário de alguns anos atrás em que a família não ficava junto com a criança e hoje ela tem o direito de ficar 24 horas. Então isso facilitou muito também essa conversa, porque daí a gente não precisa ter uma conversa única. De repente a família vai ser chamada para uma determinada conversa. Então a gente vai estabelecendo uma relação de confiança com a família ao longo da internação, preparando ela inclusive para a chegada desse momento em que vai ter uma conversa mais difícil. E essa cumplicidade nossa com a família faz uma diferença muito grande. Então os processos de perda, de óbito, com algumas exceções, é claro, têm sido bem mais tranquilos na nossa prática diária. E é no dia a dia, né? Porque aí você não precisa pegar uma conversa, uma família que foi conversado quando a criança entrou na UTI, que ela estava de um jeito, que a cura poderia ser possível, ou pelo menos que a saída da UTI fosse possível com o mínimo de morbidade possível, porque ela está vendo aquilo no dia a dia. Então, todo dia olha, a senhora reparou como hoje está fazendo bem menos xixi? Isso acontece quando o rim já não está funcionando muito bem. Daqui a 2 horas. A senhora reparou que agora está sem fazer xixi, né? Pois é. Lembra que a gente comentou sobre a parada de funcionamento do rim? Então, o rim é o que faz o xixi, não está funcionando bem, não tem xixi. Isso pra gente não é uma boa coisa. Mas fique tranquilo, ele não está em sofrimento por causa disso. A gente consegue manejar e tratar isso. No dia seguinte, a senhora viu como a respiração está diferente hoje, né? Eu também notei. Então, assim, a gente traz a família, como você comentou, né? Ou o cuidador principal que está ali, porque às vezes não é o familiar também, né? O cuidador principal para o papel de protagonista. Para dizer exatamente o que a gente comentou antes, de, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu estou sendo sincero com você sobre isso. Se eu chegar num limite em que eu não sei o que fazer ou que não há o que fazer, eu vou te dizer. Porque eu não sou Deus, não tenho essa premissa, nem essa prerrogativa e nem essa obrigação, mas eu estou aqui por você. Então, assim, a gente vai caminhar junto. Eu não conheço você, mas eu conheço o caminho. E eu vou te dizer, aqui tem uma pedra, nós vamos desviar. Ali tem uma lombada. Isso aqui é um declive. Agora nós vamos subir. E eu não sei como é a sua caminhada, mas eu sei o caminho. E eu vou caminhar com você. Então, muitas vezes o que eles querem ouvir não é que você vai salvar a pessoa, ou que a pessoa vai sair dali ótima, andando, falando. Ele quer ouvir isso, você não está sozinho. E a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que o seu parente, seu filho, seu neto tenha a melhor qualidade de vida possível até o último dia. Uma pergunta que sempre aparece para a gente em adulto é: quanto tempo eu tenho, doutora? Então, quanto tempo? Na criança também, às vezes acontece. Quanto tempo ele tem? E aí a resposta é invariavelmente a mesma. Não consigo te dizer tempo, isso não está na nossa alçada, mas o que eu consigo te dizer é, independente do tempo, vocês não estão sozinhos. Você não está sozinho, eu vou caminhar contigo. E o que você quer dizer quando você pergunta de tempo? Tem alguma coisa que você queira fazer e é por isso que você está me perguntando? Ou você está com medo? Porque a maior parte das vezes, eu diria 99,9% das vezes, é uma das duas coisas. Ou está te perguntando porque quer fazer alguma coisa, ter algum tipo de conversa, ou viajar, ou alguma coisa assim, ou é medo. A gente tem medo de morrer. Então a gente brinca, não... quem não tem medo de morrer é porque já morreu uma vez e voltou. Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Então ninguém morreu. A gente tem medo do desconhecido. E é por isso que o cerco do silêncio, quando a gente não conversa com a família e não abre, ou para os pacientes pediátricos que já têm uma compreensão razoável, né? A gente imagina que isso aconteça por volta de 4, 5 anos, eles entendem a plantinha que a mãe comprou em casa e a plantinha ficou bonitinha e depois morreu. O cachorrinho que nasceu, cresceu e morreu. Então, a partir dessa idade, eles têm essa compreensão. E eles também têm a compreensão de que alguma coisa está errada, porque a mamãe chora o tempo todo. Porque os médicos vêm aqui e eles fazem cara triste. Porque o meu pai veio e trouxe um exame para o médico, uma chapa para o médico, e aí o médico olhou, e o médico fez assim, e o meu pai chorou. E eu nunca vi meu pai chorar. Eles sabem, não adianta a gente esconder. Né? Nossa, tantas situações, né? A gente estava comentando isso, né, Ernie, desses dias. Às vezes eles sentem então, aquela coisa de... Parece que acabam prevendo mesmo que alguma coisa ali vai acontecer. É sobrenatural, às vezes. É incrível, né? Essa percepção que a criança tem e que está longe da nossa, né, compreensão. E é o corpinho deles, né? Exatamente. Falar, porque se a gente, quando bate o dedinho, você sabe qual é o dedinho que você bateu?
Se alguém perguntar qual dedinho que você bateu, não sei, é o pé esquerdo. Não, é o segundo dedo do pé esquerdo. A criança tem uma dorzinha na barriga, ela sabe que ela tem uma dor na barriga e que aquela dor não é o normal dela. E que tá todo mundo chorando e triste, ela tá internada, tem um monte de picada no braço, olha lá. Então, para que esconder? A gente tem medo do desconhecido. Eu não sei qual é o monstro contra o qual eu tô lutando. Se eu sei qual é o monstro contra o qual eu tô lutando, eu sei se eu preciso lutar com uma espada ou com um alfinete. Eu sei se eu preciso me preparar com um escudo ou se eu preciso me preparar com uma mantinha de algodão. E é isso que as famílias querem. É isso que os pacientes querem. É transparência, como o Arnildo comentou. É ser sincero e dizer, eu também tô com medo. Eu sinto muito por você. Eu gostaria muito de ter notícias diferentes. Eu só consigo imaginar como é para você. Eu também tenho filhos. E eu imagino que no seu lugar, passando pela mesma situação, isso seria extremamente angustiante para mim. Isso é verdade para você também? E aí você abre a porta para que a pessoa fale para você o que ela está sentindo. E nunca presumir de, nossa, a senhora deve estar muito triste, né? Ou, nossa, a senhora deve estar muito ansiosa. Às vezes não é isso. É de ser claro nesse contexto. E entender que muitas vezes o que a família é difícil, né? Como o Arnildo comentou, não vai nem nessa família que não adianta. São as famílias difíceis ou os pacientes difíceis. Então, vou dar um exemplo bem prático. Assim, a gente tem muita dificuldade no contexto oncológico com alimentação. Então, vai chegando a fase final de vida ou uma situação em que o corpo realmente não consegue mais fazer digestão, os pacientes param de comer. Tanto por interleucina, catecolamina e cinas da vida do próprio câncer, quanto pela fase de vida em que eles se encontram. E aí entram as famílias difíceis. Olha, já falei 1000 vezes que não é para dar comida na boca. Não tá vendo que o fulano tá engasgando? Não tá vendo que não pode comer? Não tá vendo que tá em NPT e tá desse jeito? E a maior parte das vezes, a conversa tem que ser diferente. É exatamente o que você comentou. Tem que ser assim, olha, eu entendo que dar comida é uma maneira de demonstrar amor e cuidado. Então, eu imagino que durante muito tempo, a sua maneira de demonstrar amor e cuidado pelo seu filho foi alimentá-lo. Primeiro a senhora alimentou, literalmente amamentou ou deu mamadeira, depois veio papinha, depois isso. Isso é um ato de amor, é de cuidado. Só que agora, nessa fase, a gente precisa achar um outro jeito de demonstrar amor e cuidado. Porque esse jeito de demonstrar amor pela comida está sendo ruim para ele, por causa disso, disso e disso. A senhora entende? Então, eu posso te ajudar nisso. Por exemplo, a senhora já tentou massagem no pezinho? Será que ele gosta de massagem no pé? Vamos tentar? Vou te ensinar como é que faz. Será que ele gosta de cafuné no cabelo? Deixa eu te ajudar. Enquanto a gente conversa, eu vou fazer um cafunézinho, ver se muda alguma coisa, se ele relaxa o rosto, se muda a frequência cardíaca, se a respiração fica mais tranquila. Olha como mudou. Bacana, não é? E se a gente fizer uma coisa de cheirinho? Será que ele gosta de cheirinho? Vamos pôr uma aromaterapia, vamos pôr uma música. E aí você ensina a família como cuidar. Porque eles não sabem como cuidar. Essa obrigação é nossa. E aí, você colocando isso, me vem uma coisa na cabeça. Né? Muitas famílias têm pânico de ouvir falar em cuidados paliativos porque elas precisam ser conduzidas nesse processo. Né? Há situações que, às vezes, o profissional coloca no ombro do familiar se vai ser instituído ou não cuidados paliativos. E aí aquele familiar fica, eu que vou decidir isso? Eu que vou ter a responsabilidade de decidir isso? Não é bem por aí, né, Ana? Então, eu acho que é legal a gente esclarecer a responsabilidade do profissional com essa família nas decisões e na condução do processo todo, né? Do início ao fim. Isso é muito importante, porque assim, isso é o cardápio paliativo, né? Olha, eu tenho aqui um cardápio de tratamento, intubação, reanimação, o que você quer? Ou o que você não quer? Você quer que entube? E aí o familiar pergunta, qual é a outra opção, doutor? A outra opção é a morte. Porque se você não entubar, ele vai morrer. Você quer que seu filho morra? O que a família vai dizer? Faça o que o senhor achar melhor. Está nas suas mãos, eu confio em você. A maior parte das vezes é assim. Porque ainda existe essa ideia, o médico é o detentor do conhecimento ali naquele contexto. E isso, muitas vezes os colegas jogam no colo da família, pensando que eles estão fornecendo autonomia. Então, a gente sabe que assim, a autonomia só é exercida se eu tenho conhecimento. Se hoje meu carro estragar, eu for no mecânico, o mecânico me disser, olha, isso aqui é o cárter, posso trocar? Pode, sei lá, não sei nem o que é o cárter, entendeu? Whatever.
Com a família é a mesma coisa. Olha, seu filho está em insuficiência respiratória aguda. Se eu não proceder à intubação agora, provavelmente essa insuficiência respiratória causará uma hipóxia tão grave que ele vai ter uma hipóxia, anóxia, e ele vai falecer. Posso intubar? Claro. Eu nem sei o que você falou agora. Eu só entendi, ele vai morrer. Eu só ouvi morte. Então, assim, isso não é autonomia. Isso é jogar responsabilidade no colo de uma família que não tem condições de decidir por 1000 motivos. Mesmo que você explique, não é a família que decide. Isso é uma decisão técnica. Isso é uma decisão de quem estudou para aquilo. É uma decisão de quem deveria ser imparcial. A gente sabe que a gente nunca é 100% imparcial. Mas naquele momento, não sou eu que vou sair correndo, me descabelando e ligando para todo mundo. Eu sou a pessoa que vou dizer, minha senhora, eu preciso que a senhora saia, por favor, da sala, porque eu preciso fazer o que eu preciso fazer aqui, para que o seu filho sofra o menos possível. É por isso que a gente vai pedir para retirá-lo. Então, isso não é ser mal educado, né? Isso é ser assertivo. Eu preciso distanciar para fazer da melhor maneira. E não é oferecendo cardápio. Então, esse plano de cuidados que a gente estava comentando, ele vai ser integrado. Então, paciente, família, equipe, multi, para montar o plano. Mas quando a gente levar isso para a família, nunca vai ser assim, olha, a gente tem a possibilidade, se o rim parar, de fazer diálise ou não. Quer que faça diálise? O que é diálise, doutora? Checklist, né? Tô aqui, ó. Vamos anotar Marca o que você quer. Você quer, que você achar que é bom, a gente faz. Pronto, plano feito. O plano tem que ser assim, olha, de acordo com as condições dele, a gente não acredita que a diálise, que é um procedimento assim assado, vá trazer benefício. Ela não vai aumentar a qualidade de vida e não vai aumentar a quantidade de vida, e ela é sim um procedimento invasivo e doloroso. A gente não acredita que isso seja bom para ele. É por isso que isso não vai entrar no plano de cuidados. Se o rim parar de funcionar, o que a gente vai fazer é se certificar de que não esteja acumulando líquido no pulmão, porque causa falta de ar, acumulando um monte de líquido no coração, porque isso causa uma pressão no peito que pode dar dor. Então, o plano é esse. A gente vai usar morfina, a gente vai usar furosemida, que são uma droga que faz isso, isso e isso. Furosemida faz isso, isso e isso. Esse é o plano. Então, é assim que a família participa. É você dando a opção da melhor maneira possível, depois de discutir com a equipe multi, e a família dizendo, não, doutor, olha, eu vi que você falou que se ele sangrar muito, a gente vai transfundir sangue, e na minha religião a gente não aceita transfusão. Aí sim a família está exercendo autonomia. Eles sabem o que eles estão falando, eles têm um contexto para isso, e você, como profissional, pode dizer, eu acredito, como profissional de saúde, junto com a equipe, que a transfusão, nesse contexto, seja a melhor alternativa. Mas eu entendo, eu compreendo e eu respeito a sua decisão. Então, aí tudo bem. Isso é o acordo que foi feito. Mas a indicação técnica é sua. Ninguém vai chegar para uma família, olha, cresceu um gram positivo, você quer pôr Vanco ou Tigesclin? Né? Não tem sentido. E aí, quando a gente põe dessa maneira, é até engraçado. Mas ninguém acha engraçado falar da intubação. Né? Você quer que intube? Quer que faça diálise? Quer que vá para UTI? A gente não pode conduzir a família, né, nesse processo, não colocar para ela. E aí, muito do que a gente percebe, quando é muito bem conduzido, as coisas são claras, né? A família sabe mais ou menos para onde está indo, mesmo que ela não compreenda o desfecho, o tempo, enfim, ela se sente amparada. E tudo isso acaba facilitando o processo terapêutico, de cuidados, né? E diminui o sofrimento físico, espiritual, né? É um processo complexo, né? E essas falas que você citou ainda a gente ouve muito, né? Então, muitas vezes a negativa de se colocar uma criança em cuidado paliativo é porque já parte do princípio que a família não vai aceitar, que a família não vai querer. Então, e aí eu sempre falo até para os nossos residentes que eventualmente estão mais próximos, é uma decisão que realmente não tem como ser da família, porque daí para eles vai envolver o sentimento de culpa. Então ele já vem com todo o sofrimento, né, da brevidade da vida, da dor que a criança está sentindo, das limitações que ela está sentindo. E aí jogar nas mãos dessa família de que não vai dialisar, que não vai ressuscitar, que não vai entubar, a gente está dando para eles a opção de sentir culpa. É cruel, né? Exatamente, eu acho que é algo muito cruel. Então, inclusive, assim, é bem nesse discurso mesmo que muitas vezes a gente acaba indo com a criança.
Até falando assim, olha, a gente está aqui para compartilhar algumas decisões que nós, como equipe multidisciplinar, tomamos. Nós conversamos antes, chegamos a alguns consensos do que é melhor para ela, mas a gente acha importante que você saiba de tudo que a gente tem conversado, de todas as nossas decisões. E é bem isso mesmo, assim, olha, provavelmente ele vai evoluir com uma injúria renal e vai entrar em anúria. Mas a gente chegou na conclusão de que colocar ele para ser dialisado só vai prolongar o sofrimento, não vai trazer nenhum benefício. Ou mesmo, né, se de repente o coração parar, e a gente pode sim partir para uma ressuscitação cardiopulmonar, mas o que a gente vai estar promovendo de benefício para ele? E aí até entra nesse conceito que você citou, que muitas vezes eles querem saber de quanto tempo. A gente procura falar assim, olha, esse tempo realmente pode ser alguns minutos, algumas horas, alguns dias, semanas, mas que seja um tempo bom, um tempo de qualidade, onde a criança não vai sentir dor, ela não vai sentir sede, ela não vai sentir fome, ela não vai ficar amarrada num leito, sendo privado do colo da mãe. Então, eu acho que é aquele momento que a gente tem que trazer isso mesmo, que são coisas com sinceridade, que eu acho que a gente faria para um filho nosso, né? De tentar promover, ainda que seja uma vida curta, mas que seja uma vida boa. Até porque muitas vezes eu chego até a comentar com alguns pais assim, olha, ele tem 6 meses de idade. O que ele sofreu até hoje, tem muito adulto que vai viver 80 anos, não vai sofrer nem perto do que ele sofreu. Então é o momento da gente realmente tomar algumas decisões de que se a vida dele, infelizmente, vai ser uma vida curta, que a gente imagina que será curta, mas que seja uma vida boa, uma vida sem o sofrimento físico que ele vem apresentando até aquele momento. Que é a morte bela, né? Então a gente está muito acostumado a falar de eutanásia, agora de distanásia, né? Que é quando a gente tem a obstinação terapêutica e a gente faz a pessoa sofrer até morrer. Mistanásia, que é a morte miserável, que a gente viu muito durante a pandemia, mas infelizmente a gente vê muito isso ainda hoje, né? E a gente está falando agora de calotanásia, que é a morte bela. Ou a ortotanásia, que é a morte da maneira como deveria ser, como parte do ciclo. E esse conceito de calotanásia, eu gosto muito porque ele fala justamente sobre isso. É assim, ela é triste sim, porque a morte é triste para o contexto em que nós vivemos na nossa sociedade, mas ela pode ser bela quando eu vejo dignidade até o fim. Se para o meu filho, dignidade é estar no meu colo e ele morrer no meu colo, é isso que a gente vai perseguir. Se para isso eu vou ter que desconectar o que quer que esteja com ele, vou ter que tirar acesso venoso de catéter central, ele vai morrer. É a hora de os chefes dos serviços dizerem para os funcionários e para os técnicos e para os enfermeiros e para o psicólogo e para quem estiver ali, essa criança vai morrer. Ela não teve uma parada cardiorrespiratória, ela morreu. Então a gente tem que falar disso, a diferença entre parada cardiorrespiratória e morte. Se eu estou falando de uma criança que já foi reanimada 7 vezes, está com nora lá nas alturas, e o coração parou, ela morreu, ela não está em parada cardiorrespiratória. É diferente de um politrauma que teve uma parada cardiorrespiratória que é passível de reanimação. Mas são essas diferenças que a gente precisa entrar em contato, né? E na hora de ofertar cuidado paliativo, você estava comentando, eu lembrei de uma coisa importante. Às vezes, principalmente os residentes, porque são médicos em formação, né? E eles precisam realmente ser ensinados isso. A gente não aprende na graduação, né? Quando for ofertar para a família, em vez de ofertar assim, olha, a gente tem uma proposta, uma abordagem de cuidado, que são os cuidados paliativos, então são cuidados muito bons, olha lá. A única coisa que a família ouviu foi blá, 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 não tem mais nada para fazer, cuidado paliativo, vai morrer. Independente do que a gente faz. Cascata, né? Exato, porque falou cuidado paliativo, se ele nunca ouviu, ele vai procurar no Google. E o Google a gente sabe, né? Em 2 cliques é câncer e morte. Cuidado paliativo é 1 clique só, é morte. Então, na hora de ofertar, a gente pode ofertar de uma maneira diferente, de dizer, olha, o seu filho tem uma doença congênita, genética, uma trissomia, alguma coisa assim, e que até onde vai o nosso conhecimento hoje, na medicina, isso não é compatível com um quadro muito longo de vida. A gente espera que ele tenha uma malformação no coração, no pulmão, no rim, na cabeça, e isso vai fazer com que a vida dele seja, infelizmente, muito mais curta do que a gente gostaria. E eu entendo o quão sofrido isso possa ser. Então, a nossa conduta nesse contexto e a nossa sugestão para vocês é que a gente pare de focar
em tentar curar isso. Pare de tentar fazer um rim novo para ele ou transplantar um rim novo, porque ele não vai conseguir. A minha sugestão e a sugestão da equipe multi dentro da UTI é que a gente foque em qualidade de vida, em cuidado. A gente vai focar em não deixar seu filho com dor, em não deixar sua filha ter falta de ar. A gente vai focar em permitir que vocês fiquem juntos a maior parte do tempo. A senhora está concordando com tudo isso? Duvido, assim, dificilmente que algum pai ou alguma mãe vai falar, não, eu quero que sofra até morrer. Pode fazer sofrer. E aí, terminou, a senhora concorda com isso? Concordo. Pensando nisso, a gente não acha que vai ter benefício de ficar fazendo aquela ressuscitação ou reanimação. Eu gosto muito do termo ressuscitar, porque isso implica em ele morreu e ele foi ressuscitado. Porque quando a gente fala reanimar, parece que é uma coisa mais leve, né? Então eu sempre digo, olha, a pessoa morreu e foi ressuscitada. Tipo Jesus Cristo. Morreu, mas ressuscitou. Então quando a gente fala a ressuscitação, se o coração parar ou quando o coração parar, não vai trazer benefício. E do mesmo jeito que a intubação, faz tudo o que for necessário ali no contexto. Tudo bem para vocês? Vocês concordam com a sua abordagem? Nós, doutor, concordo. Ótimo. Você não precisa nomear. Você não precisa dizer, isso é cuidado paliativo. Aí. Não precisa. Né? Então, assim, essa é a abordagem. Nossa, e tá ouvindo certo. Você falar, parece que é fácil. Né? Ouvindo falar, é uma música para ouvir essa forma de abordagem. Mas é treino, né? É você vivenciar, você ver um profissional abordando dessa forma, é você treinar. Isso é um processo. Né? É um processo. E é muito autoconhecimento também. Então, o pessoal brinca, você faz cuidado paliativo, você deve chorar o dia inteiro. Você deve sofrer muito. Eu sofro quando eu vejo gente morrendo em sofrimento. Isso para mim é triste, me faz chorar e é sofrido. Agora, o que eu faço é evitar que isso aconteça. É evitar a mistanásia. É evitar a distanásia. Isso não tem nada de triste. Triste é a gente não olhar para isso ou fingir que não está acontecendo. Mas paliativista chora e horrores. Mas a gente faz terapia para isso. Então, assim, autoconhecimento. Importante. No começo, eu não conseguia atender criança. Eu fazia contra-transferência. E se fosse meu filho tem o mesmo nome, ele tem a mesma idade, ele se parece fisicamente. Não consigo. Hoje, não é que a gente se distancia tanto que a gente não é capaz de fazer essas transferências e contra-transferências. Mas eu entendo que não é o meu filho. Então, tem uma metáfora que eu acho super interessante, principalmente para profissional de saúde. Eu sei que o público de vocês maior, imagino que seja profissionais de saúde, né? Uhum. É de nos enxergar como uma peneira. Então, assim, o sofrimento, ele vai passar por nós. Ele vai passar através de nós. Algum resquício desse sofrimento vai ficar retido na minha peneira. A maior parte tem que passar. Porque se não for assim, eu tenho uma vida muito curta como profissional de saúde. Eu vou entrar em burnout muito rapidamente, se eu reter todo esse sofrimento. Então, a maior parte vai passar. O que ficar grudado na minha peneira é terapia, sim. É eu entender o que fica grudado na minha peneira. Para mim, por exemplo, pediatria. Me pega muito mais. Ou, assim, pessoas com uma insuficiência familiar. Quem está sozinho no hospital. Acho extremamente sofrido. Ou a miséria social. Paciente que fala, doutor, eu não estou tomando remédio porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu precisei escolher entre comprar arroz e comprar morfina. Eu comprei arroz. Então, assim... Difícil, né? Mas isso hoje eu identifico. Então, é isso que está na minha peneira. Se eu entro em contato com isso durante o dia, eu ligo para minha psicóloga e eu digo, eu preciso de uma sessão extra essa semana. Porque eu preciso limpar minha peneira. Porque o próximo paciente vai me dar o que ele tem de mais sagrado, que é o tempo. Eu não posso perder o tempo dele dizendo, nossa, senhor, não imagina o que me aconteceu essa semana. E descarregar nele a minha mochila carregada. Né? Como é que eu vou ajudar ele a carregar as pedras dele se eu vier cheia de pedras também? Então, é terapia, autoconhecimento. Sim, você sabe que essa cumplicidade que você citou, né, eu acho que até vale a pena muitas vezes compartilhar isso com a família, né? A gente, por muitas vezes, eu até falei mesmo para o familiar, olha, eu não consigo imaginar a sua dor, porque é o seu filho. Fala assim, não está acontecendo com um filho meu. Mas a gente pode fazer, mas eu consigo entender o seu sofrimento. Mas, assim, deixar bem claro que a gente realmente, assim, por mais que a gente sofra com aquela perda, nunca vai chegar na intensidade da dor daquela mãe, daquele pai, daquele familiar.
E as famílias se sentem bem ao ouvir isso, porque demonstra respeito pelo sentimento que eles têm. No começo dessa conversa, você citou algo que eu acho que eu vou lembrar sempre, que é a questão de que os pais são especialistas naquelas crianças, né? Naquela criança. Porque realmente são eles que entendem o sofrimento físico, psíquico, espiritual, de acordo com cada valor. E essa questão que realmente, assim, de outro comparativo que eu achei interessante, do profissional funcionar como se fosse uma peneira. Porque muita gente acha que quanto mais a gente fizer intensivismo, seja qual for para adultos, neonatal, pediátrico, que a gente vai endurecendo com o tempo. Mas eu acho que não é bem assim. Porque essa peneira, ela parece que vai ficar cada vez com os poros menores. Então o sofrimento vai passar por ali, mas parece que vai reter cada vez mais. Mas eu não vejo isso como algo ruim. Eu tenho a impressão que essa retenção de parte do sofrimento que a criança passa, que outros pacientes passam, nos torna pessoas melhores, mais sensíveis, mais empáticas, entendendo melhor o sofrimento dos terceiros, digamos assim. Então é um processo que ao longo dos anos ele vai ficando melhor. Acho que a gente vai adquirindo um certo molde, uma lapidação que nos ajuda até para enfrentar esses momentos. E é dinâmico, né, Arnildo? Assim, então, quando a gente está grávida, claro que uma grávida que fez uma translucência no cálide alterado vai reter a minha peneira muito mais do que se não estiver grávida. Agora que vocês são pais, com certeza, se entrar em contato com o sofrimento de um pai, vai pegar muito mais agora do que quando a gente era solteiro, estava na balada. Então, à medida que o envelhecimento acontece, a perda de funcionalidade de um idoso vai me pegar muito mais. Primeira vez que eu tive que afastar o negócio para ler, né, me pegou muito mais. Então, isso é muito dinâmico. Os poros da nossa peneira vão mudando ao longo do tempo e às vezes muda ao longo do dia. De manhã você está de um jeito, à tarde de outro, à noite de outro, né? E só para dar créditos a quem merece, isso aí não é uma ideia minha, tá? É Elizabeth Kübler-Ross. É uma psiquiatra muito famosa em cuidado paliativo, mas eu acho lindo também. Muito lindo. Porque se a gente entende isso, não é que isso previne burnout, não previne. A gente sabe que o burnout, vocês devem ter um capítulo, um podcast só disso aí. Porque... Tem mesmo, da então, Adna. E é uma coisa super importante de ser discutida, né? É uma questão de pessoa, instituição e muito maior do que isso. Mas uma das coisas que a gente faz para evitar ou para prevenir é isso, é conhecer o que te pega. Porque aí você não precisa ficar lá. Talvez seja a hora de, não sei como vocês funcionam lá no HU, mas é a hora de dizer, olha, isso para mim é muito sofrido. Eu acho que eu não vou conseguir ser a melhor profissional que eu posso ser nesse caso, porque essa paciente tem exatamente o mesmo nome da minha avó que acabou de falecer. Eu não consigo. Você pode assumir esse lugar para mim, por favor? E a sua equipe vai te dar apoio nisso. Tem que ser, equipe tem que ser assim. E vai chegar a hora de você olhar para a Flávia e falar, Flávia, esse paciente aqui, eu imagino que para você deve estar sendo mais difícil que os outros por causa disso, disso e disso. É verdade isso? Nossa, é verdade. Então, posso sugerir para você, da gente colocar uma outra pessoa no seu lugar? Só por hoje. Pronto. Isso é equipe. Né? Eu lembro de eu grávida, na época eu fazia bastante plantão na neonatal. Eu estava grávida de 28 semanas, acompanhando o trabalho de parto de uma gestante de 28 semanas. Nossa, isso para mim foi tão forte, tão marcante, que eu lembro até hoje do sentimento do como aquilo me fez mal, sabe? Não é um processo fácil, né? E conforme a gente vai agregando papéis na nossa vida, né, vai envelhecendo, mãe, pai, essas dores elas vão sendo cada vez mais compartilhadas. Né? É bem isso, muito legal esse conceito. Não da peneira, acho que trouxe um exemplo que às vezes a gente comenta, né, em casa. E, nossa, trouxe um significado legal, Aninha. Obrigada por compartilhar isso. Até porque, assim, tem determinados pacientes, seja adulto, criança, e não é que a gente gosta mais de um ou gosta mais de outro. Né? Isso não existe, né? Quem está para cuidar, cuida igual de todos, independente de qualquer tipo de valor. Mas existem, talvez, semelhanças, talvez afinidades que a gente nem sabe explicar. Mas que realmente, assim, conforme o tipo de pessoa, conforme uma determinada criança, o impacto é muito mais pesado mesmo para o profissional que está ali. Né? Uhum. Quando a gente tem alguém que possa fazer aquilo por nós, é bom. Dura quando não tem, né? Aí é que a gente precisa se fortalecer ainda mais. Sim. Mas sabe assim, Arnildo, quando a gente não tem, aí essa parte do autoconhecimento é ainda
mais necessário no sentido de que, assim, ó, eu sei que aquilo para mim vai ser extra sofrido, mas eu não tenho quem faça por mim. Então eu vou seguir em frente, eu vou fazer aquilo. Só que quando aquele dia terminar, ou aquele momento, ou aquele procedimento, ou o que quer que seja que eu esteja fazendo terminar, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu me conheço, eu conheço a minha peneira. Eu não vou dar conta nesse dia de atender 5, de jogar beach tênis e assistir filme com o marido da noite no cinema. Eu vou terminar de fazer aquilo ali, e o que não é essencial no meu dia, não é essencial. Aí eu vou ligar para terapeuta, aí eu vou fazer o que me faz bem de autocuidado. Reorganizar, né? Reorganizar, porque aí sim você consegue organizar, reorganizando, né? Senão realmente não tem jeito. Eu tive uma professora na faculdade e depois tive o prazer de acompanhar ela, né, em alguns momentos com aula na pós-graduação, que eu acho que você conhece, que é a professora Inês Gimenez. Ai, maravilhosa, Inês. Então, toda vez que falava cuidados paliativos, ela é uma figura muito marcante na minha formação profissional, com toda a delicadeza e expertise, experiência de vida que ela traz. E aí, como você, a gente está conversando com o tema, eu vejo seu olho brilhar, né? A sua vida, e eu via ela também, o olho dela brilhar cada vez que ela falava, e a gente, enquanto professora da residência, ela vinha como convidada. E uma coisa que ela pontuava e que me marcava muito é a questão da importância da gente ter instituído uma equipe, um serviço de cuidados paliativos. Então, às vezes comentávamos com ela, tal criança entrou em cuidado paliativo. Ela, como assim entrou em cuidado paliativo? Uniprofissional? Né? Aquela coisa, quem instituiu? Como que é o acompanhamento? Porque o processo é complexo, né? Não é a criança entrou em cuidados paliativos, quem definiu foi tal pessoa. Não é assim que funciona. E isso, para mim, é muito marcante, que ela trazia a complexidade da gente falar, está em cuidados paliativos, né? É um serviço que precisa estar bem articulado, né? A equipe ela tem que estar treinada em vários aspectos, e o quanto isso é complexo, né? Não tem equipe, né? Então, assim, não vai decidir sozinho, porque você não consegue tratar sozinho. Não dá para você ser tudo ao mesmo tempo, né? E a Inês é uma mestre nisso, literalmente, né? Uma pessoa sensacional em muitos aspectos. Ela é uma das grandes profissionais em cuidados paliativos do Brasil, extremamente reconhecida e respeitada em todo o cenário, assim, dentro do cuidado paliativo. E ela fala muito bem disso, né? Acho que, assim, duas coisas que a Inês me marcou muito. Uma é exatamente isso, cuidado paliativo se faz em equipe. E a segunda coisa é, cuidado paliativo se faz estudando. A gente não faz cuidado paliativo de boa intenção, de bom coração, de flores e borboletas. A gente faz cuidado paliativo fazendo pós-graduação, fazendo lato sensu, stricto sensu, discutindo, produzindo conhecimento, como a gente está fazendo aqui. É isso que eu quero que, se um dia tiver o meu filho em cuidado paliativo, eu não quero que você, Flávia, chegue lá e fale, ai, que nenenzinho bonitinho, vem aqui no colo da tia. Eu quero que você faça isso e diga, a tia sabe cuidar de você. A tia está aqui porque a tia estudou para isso. Aí eu acho justo. Não adianta dizer, vamos acionar a Fundação Make-A-Wish para levar para Disney. Porque eu não quero meu filho na Disney com dor, vomitando, nauseado, angustiado, pensando, se eles estão me dando isso é porque eu vou morrer. E a gente já teve essa situação de proporcionar uma coisa legal para uma criança. Na verdade, era mais um adolescente, né? Estava com 12 anos já. E na volta, a gente foi descer do carro e aí ele falou, tia, vocês me levaram lá porque eu tô morrendo, né? Ai. Ninguém tinha conversado com essa criança. Passou batido. Ninguém falou assim, olha, não, você não tá morrendo agora, mas você tem uma doença limitante da vida. As pessoas, os outros pacientes todos que têm o seu tipo de câncer, não sobrevivem 5 anos. A sobrevida em 5 anos é de 20%. Então, eu imagino que, no seu caso, a gente não tenha 5 anos. Mas nós não temos um mês também, sabe? Uma semana, não é agora. Mas na cabeça dele foi... Ele tinha um sonho de conhecer uma pessoa X da cidade, aí foi lá, conheceu, então eu vou morrer. Ai, meu Deus, que dó. E a comunicação. Exato. Onde fica a comunicação, o preparo, né? É muito complexo. E a Inês, ela me marcou muito. A professora Inês, e eu lembro das palestras, das aulas, o quanto é uma ciência, né? É uma expertise. A gente precisa de uma formação mesmo para fazer esse paliativar como deve ser feito, né? Não iniciativas pontuais, individuais, inconsistentes e que só vai ter continuidade se cair com aquela mesma pessoa e se não cair, acabou o plano terapêutico e de cuidados, né? É difícil esse processo. E aí entra naquelas aberrações de, não, fulano desvirou paliativo. Era paliativo, agora desvirou.
Ou virou paliativo. Ah, não, agora esquece o cuidado paliativo. Agora não é mais, porque ele melhorou. Ah, doutora, não precisa mais, viu? Vamos cancelar o pedido de parecer porque o fulano melhorou. Dá vontade de falar, graças a Deus que melhorou, que bom. Então é agora que vai ser uma hora boa para eu entrar no caso e conversar com a família e tudo mais, né? Mas é assim, isso que a gente está fazendo aqui é uma das coisas, um grãozinho de areia, pra gente que nunca ouviu falar de cuidado paliativo, ou pra gente que não imagina como fazer. Não sei se a gente vai falar disso em algum momento, mas assim, como se tornar, então, um paliativista em cuidado paliativo pediátrico hoje, né? A gente tem residências de cuidado paliativo e existem residências em cuidados paliativos pediátricos. Não são muitas no Brasil. Eu nem sabia que tinha específico. Então, assim, tem muito mais pós-graduação, né, de especialização mesmo, 1 ano, 18 meses, mas existem residências, alguns serviços de residência. E é muito, assim, existe um trabalho de 2022, né, da professora Esther, que mostra um mapeamento, sabe, de serviço de cuidado paliativo no Brasil. E a gente vê lá que tem 90 serviços cadastrados, que é muito pouco, muito pouco. Vocês vivem no dia a dia a necessidade de mais paliativistas. E desses 90 serviços, 50 e tantos são Sudeste. 43% está em São Paulo. Então, assim, para quem quiser fazer essa formação, só lamento, vai ter que se deslocar para algum lugar. Londrina não tem. Centralizou, né? Centralizou. E assim, quem não pode viajar, existe online hoje, pós-graduação online de cuidado paliativo pediátrico. Então tem Curitiba, Faculdade Pequeno Príncipe, tem no Einstein, tem no Sírio. Então, assim, são várias instituições muito boas que ofertam esse curso de cuidado paliativo pediátrico em específico, porque são mundos diferentes, né? A gente até estava discutindo isso um pouquinho no começo, são especialidades diferentes, né? E para você dizer que você faz cuidado paliativo no seu serviço, assim como eu não posso chegar e falar, eu faço cardiologia mais ou menos, sabe? Eu sou meio cardiozinho. Eu faço pneumozinho. Não, eu sou cardio ou eu sou pneumo. Eu sou paliativista, eu estudei para isso. Então, assim, você quer fazer cuidado paliativo? Achamos o máximo. Faça cuidado paliativo. Faz uma pós de cuidado paliativo pediátrico. Faça uma formação, faz residência, não sei, vá buscar informação, né? O que todo mundo confunde muito são ações paliativas, como vocês comentaram, que existe hoje no HU. Então, existem várias ações paliativas, isso é maravilhoso, é assim que a gente começa. Agora, para instituir serviço, né, para isso ser plano de cuidado, para chegar do começo ao fim, para esse paciente ir para casa e voltar depois, e ter o plano de cuidado seguido, e morrer dignamente, e fazer ortotanásia, calotanásia com dignidade, tem que instituir serviço. E para isso tem que ter gente que estudou para isso, assim como em qualquer outra especialidade, né? E é bom que o HU agora está nesse processo, né, de incorporar a equipe, de, enfim, caminhar para esse processo, né, de ter a equipe ali que já está implantada e começar a desenvolver, né? Talvez o que esteja faltando é realmente o especialista, né, aquele que realmente tem uma formação, né, de residência, de especialidade, pós-graduação na área para poder conduzir, né? Sim, ou pelo menos liderar as equipes ali dentro, né? Porque é um trabalho de formiguinha, né? Vai começar desse tamanho e vai... Bom, de alguns episódios para cá, a gente criou como se fosse uma espécie de um quiz, né? Que é aquela questão do jogo de perguntas e respostas que quase sempre compete respostas rápidas e às vezes até monossilábicas, mas acho que nesse tema ele não compete uma discussão assim, né? Então nós trouxemos algumas afirmações, algumas frases para que você sinta vontade de comentar daí, né? Então uma das afirmações é assim, que entre a obstinação pela cura e o prolongamento do sofrimento, onde se perdeu o cuidado paliativo? Acredito que quando a gente fala de cura, talvez não seja cura física, né? A gente fala muito de milagre em cuidado paliativo. Os pacientes falam, doutor, mas como é que você sabe que não vai acontecer um milagre? Eu não sei. O milagre pode estar acontecendo agora. Para mim, o milagre é porque, olhando o exame e fazendo o exame físico, seu filho devia ter morrido a semana passada. Ele está vivo hoje, para mim isso é um milagre. A cura é a mesma coisa, né? Então, o cuidado paliativo, eu acho que vou discordar da sua frase, porque ele não está perdido aí, né? Muitas vezes a obstinação terapêutica é o que leva você para esse caminho. É parar e ver, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? Por que eu estou fazendo isso? E aí é onde você se encontra no cuidado paliativo. E a outra afirmação é, crescemos e amadurecemos com o medo da morte, muitas vezes sem fugir dela. Por que com os nossos pacientes é diferente? Por que fugimos da morte aumentando o caminho do sofrimento?
Por quê, né? Por que exatamente? Por que a gente tem que bater na madeira? Por que não pode falar? Tem até um termo bonito, chama morte interdita. Antigamente as pessoas morriam em casa, todo mundo em volta. Ah, a vovô tá morrendo, então chama todos os netos. Todo mundo fica em volta até a pessoa dar o último suspiro. E ela vai abraçar e beijar ou vai ficar ali. Hoje o vovô tá morrendo, Deus me livre, chama o SAMU, rápido. Tem que levar para o hospital rápido. Bota no carro. E chega no PS, não tem vaga, vaga zero. Tá aqui. Acho que faz pouco tempo que nós comentamos exatamente sobre isso, né? Como que mudou o conceito da morte, né? Porque antes as crianças ficavam ali em volta do morto, digamos assim, né? Participando do velório, participando do luto. E hoje tem muita criança que não sabe o que é morte, porque não vê. Não sabe o que é velório. Porque tira de perto, né? Então tornou-se um evento institucionalizado, né? É a mesma coisa quando ocorre a morte no hospital. Então, assim, a criança morreu e a gente chama os pais horas depois, às vezes, quando já tá tudo limpinho, tudo bonitinho, olhinho fechado, mãozinhas. Por quê? Né? Qual é o medo que a gente tem de chamar a família para dizer o seu filho morreu, você quer segurar ele? Você quer ficar com ele no seu colo? Quanto tempo você quiser. Eu não consigo te deixar um dia inteiro, mas eu consigo te deixar aqui por horas dentro da instituição. Você quer levar o seu filho fora da UTI para a capela do hospital? Você quer levar o seu filho para essa salinha de acolhimento e chamar os irmãos e chamar os avós e o pai? Por que não prover isso? Isso é o que a gente menos vê, né? Assim, não sei como é lá, mas a última vez que eu vi isso foi lá em São Paulo, nos hospitais mais chiquetosos, assim, que nem sempre isso é assim, sinônimo de que isso vai acontecer. Mas de que o profissional do pediatra falou exatamente isso. Disse, olha, a gente, infelizmente, não foi capaz de fazer o coração voltar a bater. O seu filho faleceu, ele morreu. E aí teve toda aquela comoção, tudo. E ele disse, você gostaria de ficar com ele no colo por algum tempo? E chamar os irmãos e o pai e ficarem nessa salinha? E a mãe falou, quanto tempo eu tenho? Ele disse, quanto tempo a senhora quiser. E essa mãe não ficou horas. Ela ficou 2 horas, 3 horas, não é o dia inteiro. Por que não? Né? Eu até vou abrir um parênteses, né, porque isso também é algo que a gente vem se adaptando. Em tempos em que as famílias não ficavam junto com as crianças, então os óbitos normalmente vinham dessa sequência. A criança falecia, a família não estava perto. Aí chama a família para saber da notícia, né? Aí a pessoa, às vezes de madrugada, recebe um telefone pedindo para ir para o hospital. Claro que ele não sabe que é uma notícia boa que ele vai receber, mas o impacto é bem maior. Então, agora que as famílias ficam, o processo que, quando infelizmente o óbito não é inevitável, ou ele é o desfecho que a gente não conseguiu evitar, tem sido um pouco mais tranquilo para a família. Não sei se para o profissional a tranquilidade é a mesma. E aí, Ana, queria até te perguntar a sua opinião sobre algo que a gente sempre conversa de modo recorrente. Não digo na morte, mas, por exemplo, a presença dos familiares, por exemplo, durante as manobras de uma ressuscitação cardiopulmonar. Difícil, né? 2 coisas eu imagino. Não é um procedimento bonito de se ver, é ruim até para nós, médicos e profissionais da área da saúde. A gente sabe quanto de malefícios isso pode trazer. Acho que não tem ninguém da área da saúde que não tenha sentido uma costela quebrar na sua mão enquanto você reanima alguém. E se pra gente é sofrido você sentir e ouvir e imaginar o que aquilo está causando naquela pessoa, pro familiar talvez seja muito mais. Eu vou dar literalmente a minha opinião, baseada em Ana Carolina Coutinho, sem evidências. Eu imagino que não seja um procedimento que precise ser visualizado pelo familiar. Não é isso que vai fazer ele acreditar mais em você, ou não é isso que vai fazer ele sofrer menos porque o filho morreu, ou o parente dele morreu. Se você disser, nós tentamos reanimar o seu filho por 2 horas e a gente não foi capaz de fazer isso acontecer, quando o coração parou e ele morreu, a gente não foi capaz de ressuscitá-lo. Mas nós tentamos por 2 horas. Para aquela pessoa, ela não vai precisar ver você 2 horas tentando, igual aparece no filme. A gente tem muito essa ideia, né? Assim, os familiares têm medo da morte de novela, sabe? Que fica lá estribuchando até que dá o último suspiro e morre. Quando a gente explica, olha,
que vai acontecer provavelmente é perda da consciência, coma, respiração mais espaçada, até parar de respirar. É assim que a morte ocorre 90% das vezes. Todo mundo sabe como é o processo de reanimação. Eles já viram em algum filme, alguma novela, etc. Só que o filme e a novela não mostra o que sai da boca do paciente. Não mostra a gente tentando entubar, às vezes, várias vezes sem conseguir, sangramento. Não mostra os profissionais revezando entre si porque eles estão exaustos. Não mostra as costelas quebrando. Não mostra a gente fazendo hematoma, equimose. E não mostra cardioversão, que é um choque absurdo, né? Para que a gente incutir essas imagens se não vão trazer benefício? Então, mesmo quando o familiar fala, eu quero ver, ele não sabe o que ele quer ver. Ele nunca viu aquilo. Ou se ele já viu, ele não viu no filho dele. Eu lembro quando meu filho mais velho teve bronquiolite no pronto-socorro do hospital. E eles disseram, acho que a gente vai ter que entubar. Eu falei, ótimo, tubo, laringoscópio, tubo. Coitada, né? E aí alguém, obviamente, muito mais sensato que eu, disse, mãezinha, saia da sala. Eu disse, eu sou médica, você é a mãe, saia da sala. Então, às vezes, é nessa hora que a família fala, eu quero ficar aqui, saia da sala. Ah, mas eu quero, sou médico, sou papa, saia da sala. Aqui você é pai, você é mãe, você é filho, você vai sair. Eu sou a autoridade aqui e você vai sair. Isso é proteção. Ninguém vai te processar por isso, né? Assim, das poucas experiências que nós tivemos em relação a esse momento, nem foi necessariamente durante toda a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Então, essa fase realmente assim da intubação, das primeiras medidas ali de massagem cardíaca, com ou sem choque, não é realmente o foco, né? As poucas vezes que nós tentamos assim fazer algo diferente é naquele momento assim que está decidido pela interrupção daquelas manobras de ressuscitação. Eventualmente oferecer para o familiar a possibilidade de se despedir antes de interromper os esforços naquela hora final. Até assim, vendo que algumas experiências de outros serviços que colocam uma melhor elaboração da morte por parte do familiar. Mas assim, é algo que a gente está realmente aprendendo, né? Não dá para realmente saber, assim como você diz da questão sem evidência, tudo isso que eu estou te falando também é sem evidência nenhuma, né? Baseado numa vivência, né? Baseado em vivência. Em valores pessoais e relatos, né? De literatura. Na perspectiva de eventualmente oferecer pelo menos a chance de despedida. Tem familiar que não quer. Fala assim, não, eu não aguento ver, então eu não quero. Outros falam assim, eu quero me despedir, mas vai chegando na porta e para e não avança. Mas outros até que acabaram aceitando assim essa despedida, né? Breve, depois antes de fazer a interrupção final das manobras, né? Posso compartilhar um negócio? Você estava falando, tive a oportunidade de, antes da pandemia, 2019, de visitar alguns hospices no Canadá. E aí uma das coisas que eu aprendi lá, e eu nunca tinha ouvido aqui no Brasil, eles falam muito para os pais, e aí num contexto pediátrico mesmo, de que depois que a morte ocorre, então antes desse evento acontecer, quando eles estão vendo que a situação está ficando muito ruim, eles explicam tudo que vai acontecer. Olha, então provavelmente o coração vai ficar mais fraco, você vai ver que não consegue mandar tanto sangue para a cabeça, então vai ficando muito sonolento, e aí ele não vai querer brincar, ele vai brincar só deitado, depois ele não vai querer brincar nem deitado, fica muito tempo dormindo, e aí ele dorme e não acorda mais. A gente chama isso de coma. Quando isso acontece, a senhora vai ver que passa um tempo, a respiração também vai ficando esquisita, respira muito rápido, depois muito devagar, faz pausa até que a respiração para. Quando isso acontece, existe ainda hoje controvérsia de quando é que a morte realmente ocorre. Se é quando o coração parou ou quando a respiração parou. Ou se é quando o cérebro parou. E nenhuma dessas duas coisas. Ou são quando as três coisas acontecem juntas. Então, por que a gente não sabe exatamente hoje ainda? Qual é esse momento final ali? É o cérebro, é o coração, é o pulmão? Mas a gente sabe que a morte está ocorrendo, é um processo. Durante esse tempo todo, e provavelmente além desse tempo, a gente acredita, sim, que exista ainda a associação de corpo, espírito, mente e alma. Isso faz sentido na família de vocês? Faz, doutor. Pra gente faz sentido. Então, o que a gente quer propor para vocês é, mesmo que vocês não estejam aqui, a hora que o coração efetivamente parar, a gente acredita que vocês tenham tempo para isso. Então, vocês vão ter minutos, horas, talvez, em que essa pessoa que é importante para vocês, sua filha, vai ser um só, corpo, mente e espírito, até isso
se desprender, e aí, de acordo com a religiosidade de cada um e a espiritualidade de cada um, isso tem uma destinação final. Mas vocês têm esse tempo. E a gente acredita nisso baseado em A, B, C, D. Então, eles fazem essa conversa. E aí, acho que é justamente o que vocês têm tentado fazer lá. Esse momento de permitir a despedida nesse sentido. De assim, não depois que morreu e a alma já foi para o céu ou para outro lugar. Mas de explicar para a família que a gente acredita nisso, que isso aconteça baseado em evidência, aí sim, mas a gente não sabe quanto tempo. Mas de qualquer modo, assim, isso acabou de acontecer, o coração acabou de parar. A gente sabe que existe esse tempo. Vocês gostariam, então, de estar com ele nesse tempo? Pensando nisso? Faz sentido para vocês? Porque às vezes não faz, né? Vocês devem ter essa experiência de famílias dizerem, não, a gente, tudo que tinha para ser dito e feito, falado, a gente acredita que já foi. E outras que vão dizer, faz muito sentido para mim, eu quero isso, por favor, me chame. Tanto é que existe uma outra situação que frequentemente isso acaba acontecendo de modo semelhante, que são as crianças que terminam, por exemplo, um protocolo de morte encefálica. Entendi. Que juridicamente, assim, aí é a lei mesmo, né? A gente não consegue mudar muito, é a questão da morte cerebral em si, né? E existem aqueles que vão para doação de órgãos e tecidos, mas existem aqueles que não são doadores ou que houve negativa da família. E juridicamente é a única situação que a gente está assim, 100% respaldado para a interrupção de todo o suporte, né? Inclusive o suporte respiratório. Então, muitas vezes é oferecido para a família, olha, nós vamos desligar o aparelho, nós vamos desligar todas as medicações, o coração dele ainda está batendo, mas assim, provavelmente o coração vai bater cada vez menos até parar. Você quer que nesse momento ele esteja no seu colo, você quer estar perto dele? Tem gente que não consegue mesmo, às vezes uma tia consegue, uma madrinha consegue, mas a mãe e o pai não conseguem. Mas pelo menos nesse momento tenta se oferecer a possibilidade, uma vez que já foi constatado, mas eu acho que é até mais fácil, porque quando a gente está envolvido num protocolo de morte encefálica, são várias conversas difíceis, né? Não é uma só. Então já vai sendo construído mesmo aquele cenário que pode ser que termine dessa maneira. Né? Um processo, né? E trazer a importância do serviço de psicologia junto. Nessas horas, por exemplo, da família presenciar esse momento, né, que é oferecido, eles não entram sozinhos. É sempre que possível ter esse setor de psicologia, o psicólogo responsável pelo setor, junto, dando esse amparo e ajudando nessa condução, né? Desse preparo dessa família e depois para reorganizar essa família, né? Capelania também, né? Porque o sofrimento, às vezes, nesse momento é mais espiritual do que psicológico. Exato. Então, entender o que para eles faz sentido e é digno e o que não é e não faz. Que às vezes é uma bênção de um pastor, às vezes é uma unção. No caso do catolicismo, às vezes é aquela unção com óleos e de religiões de matriz africana. E aí são os momentos, né? Igual o Arnildo comentou. Se no momento que eu faço o último teste e faço lá, olha, Doppler não tem fluxo. Então, é assim, né? 1 minuto atrás estava vivo. Agora, porque eu fiz o Doppler, vi o resultado, agora está morto. Então, a alma estava aqui agora, mas agora não está mais. Como é que é esse negócio? Então, ofertar isso para a família, né? Esse período realmente. E a questão de vou desligar os aparelhos, sabe, me pega muito, assim, porque eu fico imaginando que a gente precisa aprender, como profissional de saúde, outras maneiras, né, de dizer a mesma coisa, mas não precisa ser. Nós vamos desligar o suporte que mantém seu filho vivo, né? É um aprendizado mesmo. Vocês que têm mais vivência nisso, quando forem desenvolver alguma pesquisa, me chama, eu quero ajudar, quero saber, né? E aí tem 2 afirmações aqui que eu acho que vai, acho que falar muito dessas coisas que nós comentamos há pouco, né? Uma delas diz o seguinte: se tememos, acreditamos ou aceitamos quem acredita em Deus, como entendemos que ressuscitação e ressurreição não são sinônimos? Eu acho isso super interessante, porque quando a gente fala desse tema de religiosidade, ainda existe muita gente que acha que religiosidade é igual à espiritualidade e é igual à sacralidade. São coisas diferentes. Então, a maneira como eu enxergo a minha espiritualidade tem a ver com o todo, que é o sagrado para mim, o que é solene para mim, o que faz dar sentido à minha vida. E a religiosidade é como eu expresso isso de maneira prática. Então, se eu sou da religião católica, eu expresso a minha espiritualidade através dos ritos do catolicismo. Então, quando a gente fala desse conceito, sabe, de ressurreição e de morte, e de ressuscitação e reanimação, isso faz muito sentido para quem é cristão.
para quem acredita em Jesus Cristo, que foi um homem que morreu e ressuscitou. Aí faz sentido eu ter algum tipo de questão com isso ou não, sabe? De isso ser importante para mim, de fazer sentido para mim. Se eu for muçulmano, se eu for judia ou qualquer outra religião de base não cristã, essa pergunta não faz, assim, não tem, não ressoa, não reverbera em mim. Então, acho que até para isso, super importante lembrar, não é porque reverbera em mim que vai reverberar em você. Então, a gente tem, em Londrina especialmente, uma população majoritariamente cristã, majoritariamente católica. Mas se eu ofertar a extrema-unção para quem não é católico, não faz diferença nenhuma. Né? Do mesmo jeito que se eu falar, olha, o senhor acha que esse negócio assim de parou o coração e eu ressuscitar, sabe? Que se eu não ressuscitar ou não reanimar, tem alguma coisa a ver, e a pessoa não... Isso não ressoa, não reverbera nela de nenhuma maneira, não faz sentido. Então, acho que talvez pensar mais amplo nesse contexto, assim, de... Em vez de a gente pegar os termos e dizer o que você acha disso, ou você concorda ou não concorda, assim, dentro da tua espiritualidade, o que faz sentido? Porque os ritos da morte são muito diferentes, né? Tem um livro super interessante que chama, não sei se vai ter um espaço pra gente falar de livros aí depois, me chama A História da Morte no Ocidente. E aí ele vai falar sobre a história da morte, literalmente, de como é que era a morte antes, agora como é que é agora, por que chegamos aí, né? E aí ele vai falar justamente disso. Quando eu estou morrendo no catolicismo, eu faço o velório desse jeito, eu enterro desse jeito. Se eu for evangélico, eu faço assim, assim, assado. Se eu for judeu, eu faço assim, assim, assado. Então, em algumas religiões, por exemplo, você não pode tirar os cateteres da pessoa, porque tem fluido vital, tem sangue, tem plasma, tem urina. Se você tirar, uma parte da alma foi retirada junto. E você jogou fora uma parte da alma. A pessoa está impura. Ela não pode ser enterrada no cemitério daquela religião. E ela vai para o inferno, sim. Para o inferno que eles acreditam. Então, a gente desrespeita por não saber. Sim. Né? Em algumas religiões de matriz africana, você não pode lavar o corpo antes do sacerdote banhar com óleos. A primeira coisa que a gente faz é limpar o corpo das pessoas, né? Então, tira o tubo, tirei e você limpou. Quando você limpa o corpo de alguém, você tirou daquela pessoa a possibilidade de chegar como ela é, diante do sagrado. Então, você impediu que aquela pessoa chegasse como ela realmente é. Ela chegou impura. Ela chegou limpa. Só que para eles isso é impuro. Então, isso é igual transfusão de sangue para um paciente de testemunho de Jeová. É muito mais ampla essa discussão, né, de espiritualidade e religiosidade. E é o que você colocou, sempre importante valorizar as particularidades de cada família, de cada paciente. Esses termos eles foram meio que incorporados, né, nas primeiras diretrizes do Paus, né? E ele arbitrariamente, né, assumiu para eles, né, esses termos quando ele discutia muito sobre a questão da morte que é inevitável. Então ele falava, olha, enquanto a criança está evoluindo para deterioração física, né, com insuficiência respiratória, a gente está muitas vezes fazendo reanimação. O coração parou, a morte é algo não esperado, que poderia ser evitado, a gente vai começar a fazer massagem cardíaca externa e vai promover uma ressuscitação. Agora ele falava assim que não cabe ao profissional de saúde a ressurreição, porque quem somos nós para reverter a morte mesmo? Para diferenciar o que é uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, de uma morte, né? Porque a gente tem que respeitar, muitas vezes, a morte mesmo. Né? Entendi agora o contexto. Concordo plenamente. É o que a gente falou aquela hora, né? Assim, ele morreu, ele não está em parada cardiorrespiratória. E aí uma última afirmação é que, assim, aprendemos estratégias de ventilação de alta frequência, terapias multimodais e como conduzir um ECMO, por exemplo. Qual o segredo para aprender a ouvir? Só para, assim, ignorância pediátrica, que foi muito tempo, né? O ECMO, encefalopatia crônica não. O ECMO da circulação por ECMO. Tá. Acho que aí a gente tem que entrar em duas coisas, né? Que é não é porque eu consigo que eu devo. Não é porque eu posso que eu devo. A gente viu muito isso durante a pandemia. Não é porque eu consigo fazer circulação extracorpórea para pacientes extremamente graves de Covid que eu devo fazer em todo mundo. Porque aí a gente cria essa bizarrice de judicialização, né? Algumas eu acho muito válidas, mas o que eu quero dizer com assim, ser uma conduta bizarra é porque tem uma droga específica para uma determinada doença que custa R$2 milhões, todas as pessoas, então,
vão judicializar para conseguir essa droga. O que, pensando num contexto macro, não é viável, né? E eu sei que é uma discussão ética, bioética, de assim, quanto vale uma vida, né? Então eu não posso judicializar para o meu, mas para o fulaninho pode. Então é uma discussão ampla, não vamos entrar nisso. Mas assim, não é porque eu posso que eu devo fazer. Então até onde eu devo ir e até onde me é lícito, sem ferir a integridade, a ética e princípios de autonomia e de bioética naquele contexto. Acho que a grande chave é contexto. Qual é o contexto que eu estou lidando? É uma criança que tem possibilidade de ter uma vida biográfica de acordo com os valores e princípios dela ou da família? Ou eu estou fazendo ECMO, estou pondo na UTI, estou fazendo toda essa poliinvasão para manter vida biológica? Só para poder dizer, eu mantive ele vivo, sim, por 1 mês. Mas sem falar, sem andar, sem fazer nada do que se espera de uma pessoa ou de uma criança nesse contexto. Ou a morbidade, né? A gente está muito preocupado com mortalidade. Não vou deixar morrer. Mas e como é que eu vou entregar essa criança de volta para a mãe e para o pai? Será que a mãe entendeu que ela não vai sair ilesa de uma circulação extracorpórea? Ninguém sai. Por 1000 motivos, né? Mas não vai sair ilesa. Então, assim, talvez seja uma morbidade que não é compatível com questões sociais. Com certeza vocês já viram isso. Uma família que se vê diante de uma criança com um quadro clínico deteriorado o suficiente para ter uma morbidade absurda, mas não o suficiente para ficar internada. Então, a gente vai dar alta. O hospital não é uma instituição de longa permanência, embora tenham moradores, igual você comentou. Mas a maior parte das vezes a gente vai dar alta. E aí é uma pessoa que não tem o que comer em casa, não tem saneamento básico, ela vai ter que fazer diálise peritoneal, vai ter que fazer nutrição parenteral, nutrição enteral numa criança em casa. Não tem condição, né? Então, acho que gira muito em torno disso. Contexto. O que é que eu quero aqui? Qual é o meu foco? É salvar a vida a todo custo? Ou é salvar a vida biográfica a todo custo? Ou não, eu quero prolongar a vida, de alguma maneira. Aí faz sentido tudo isso. A impressão é que às vezes a tecnologia vem para facilitar para nós, mas não facilita para o paciente em si, né? E até assim, a questão de vencer a morte muitas vezes esbarra muito na vaidade do profissional. Então ele com certeza. prefere vencer a morte e passar o plantão dizendo que ninguém faleceu com ele do que respeitar aquele momento que é tão individual para o paciente em si e para a família, né? Ninguém morre no meu plantão. Né? Que devia ser ninguém sofre no meu plantão. Exatamente, tem que mudar o verbo. Aí tudo bem, né? E onde as pessoas te encontram, né? Se você quiser até comentar um pouquinho sobre o que você fala com relação à terapia da dignidade, né? Muito curiosa com relação a isso. Enfim, né? Um serviço de apoio, né? Um ponto de apoio. Não é a nossa primeira abordagem, a intenção que seja a primeira neste momento, mas a gente não quer finalizar esse conceito, essa aplicabilidade dos cuidados paliativos nesse podcast. A gente tem profissionais, né, da área de pediatria, da neonatologia, né, inclusive Mário, Fernanda, que são profissionais que estão lá encabeçando isso em vários aspectos dentro do hospital. Enfim, desafios. E a gente vai querer voltar com outras abordagens depois, por isso que é importante, pessoal, vocês colocarem, eu quero saber mais isso com relação à neonatologia, que a gente sabe que é um desafio à parte, para a gente poder fazer um episódio específico disso. Então, a intenção era mostrar mesmo esse todo, né? Essa introdução inicial a esse mundo que ele está perto de nós, mas não conhecemos tão bem, né? Então, onde as pessoas te encontram, Aninha? E antes de falar onde é que eles me encontram, né, e da terapia da dignidade, é importante também falar sobre o cuidado paliativo perinatal, né? Então, assim, antes da criança nascer, quando já tem essa possibilidade de as coisas não evoluírem como a gente imagina, porque ele começa antes, né? Ele começa na obstetrícia, na gineco, é muito interessante. Terapia da dignidade é uma coisa que a gente vai ficar horas aqui, então vou super resumir. É uma estratégia para abordagem de sofrimento emocional. Então, é uma psicoterapia breve. A gente conversa com os pacientes que estão num processo ou de finitude ou que estão enfrentando doenças graves e ameaçadoras da vida. E a gente faz como se fosse um livro da vida. Então, é um protocolo de perguntas estruturadas, semi-estruturadas, na verdade, né? Que tem, por exemplo, quando foi que você se sentiu mais vivo? Quais foram os principais papéis que você exerceu durante a sua vida até hoje?
que você gostaria de deixar como legado para os seus familiares ou para o mundo? O que você aprendeu com esse processo de doença que você acha que é importante? Teu legado. E a gente grava tudo isso em áudio, transcreve, edita e monta um livro, literalmente, com foto, com assinatura, com um monte de coisa, e a gente entrega isso pro paciente. É sensacional, gente, sério, sou apaixonada. E pro paciente guardar ou distribuir ou fazer o que ele quiser com aquilo, né? E o objetivo é dignidade, porque o que acontece quando se fica doente é que você vira a doença. Então, assim, você não é mais Arnildo, não é mais Flávio, não é mais Ana, você é câncer de próstata, você é insuficiência cardíaca, você é insuficiência renal. E quantos rins você já internou na tua UTI? 0. Quantos pulmões tem na UTI internado hoje? 0. Agora, tem um Enzo lá? Tem uma Valentina? Tem uma Ana Carolina? Isso tem. Então, é isso que a gente quer resgatar. Quem é essa pessoa? Além da doença. O que eu tô vendo aqui? E de dizer para eles, olha, por mais doente que você esteja, esse câncer de pâncreas nunca vai definir quem você é. Você é e sempre será João. Quem é o João? Ah, doutor, eu tive diagnóstico no ano X. A história da doença eu conheço. Quero conhecer a história do João. Quem é você? E aí é que entra terapia da dignidade. É lindíssimo. E a gente pode fazer isso em pediatria também. A gente já fez terapias da dignidade com crianças que não sabiam escrever ainda, mas que desenharam. Então, assim, quando a gente pergunta qual foi o momento mais legal da sua vida, o que você lembra até agora? E aí a criança falou, nossa, quando eu era pequena, ela tinha 5 anos. Então, assim, quando eu era pequena, uma vez eu fui no lugar X lá e tinha um monte de cachorrinho. Então, o desenho era um monte de cachorrinho. E o que você aprendeu com tudo isso, de ficar indo e voltando do hospital, de perder aula, tudo isso? O que você ia falar para uma criança, por exemplo, que acabou de descobrir que está com a mesma doença que você tem? E aí ela falou, eu ia falar para ela não ter medo da agulha. Porque se a tia pega no nosso braço em cima e a mãe da gente segura a nossa mão, não dói tanto. E aí o desenho que ela fez era o bracinho, e aí alguém com a mão no braço e a mãe segurando a mão. Então, isso é legado. E todo mundo tem uma história para contar, independente da idade. E hoje dá para fazer terapia da dignidade com mães que não viram seus filhos nascerem, ou cujos filhos nasceram mortos, ou cujos filhos morreram muito precocemente e não têm essa oportunidade de verbalizar sobre o que elas têm de sonhos para aquela criança, ou elas tinham de sonhos, ou que elas acreditavam que aquela criança foi capaz de realizar, mesmo sem ter respirado uma única vez. Porque a gente realiza sonhos desde o dia que você faz beta-HCG positivo. Às vezes muito antes disso. Então, a terapia da dignidade nesse contexto é nessa Eu já fico emocionada, nessa vertente. Ouvindo, já. Que isso, bonito. Dava um episódio só disso, porque até é muito bonito. Ela faz o profissional fazer uma das coisas que ele mais tem dificuldade, que é ouvir. Né? Ouvir bem, sem filtros, né? Ouvir o que o paciente tem para dizer, o que a criança tem para dizer. Só estar ali, né? A gente podia pensar, né? Fazer um episódio só sobre isso para instrumentalizar os profissionais tentar incorporar essas práticas no dia a dia dentro do possível, né? Estou à disposição. Acho que mostra cada vez mais o quanto que a gente precisa mesmo falar sobre terminalidade, falar sobre morte, falar sobre cuidados paliativos. É um tema que a gente pode ser que para a pediatria, de modo geral, seja uma descoberta recente, mas ele não é nada recente, né? Tem décadas aí de duração. Mas acho que são os primeiros passos para que a gente consiga disseminar essa importância para outros profissionais. Então, fica aqui o nosso agradecimento e uma conversa tão esclarecedora, tão bem fundamentada e tão carregada de humanização. Eu que agradeço. Ani, e seu Instagram, qual que é? Se o pessoal quiser entrar em contato. O Instagram é @doutora.anacotinda. Tudo junto. Tá. E tem algum outro meio de contato que você queira passar? Pode ser e-mail. Pode, depois você passa, deixa na descrição, porque com certeza vai ter eu não sou muito ponto de referência pro pessoal. E aí, gente, né? Não, passa e coloca, a gente deixa no descritivo. Curtam esse episódio, né? Primeira aproximação nossa com cuidados paliativos e não será a última. Vamos voltar com esse tema. Se inscrevam no nosso canal, segue a gente no Spotify, curte nosso Spotify, assiste, marca a gente que a gente quer repostar vocês ouvindo, se está chegando para você, se fez sentido, se fez você repensar a sua prática profissional, né?
Estamos aqui, então, para colaborar com esse processo de amadurecimento, que é uma mão ajuda a outra, né? E esse é o processo da caminhada conjunta aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade. De nada, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que eu amo muito. Então, é um prazer. Muito obrigada. Obrigado.